só, nós temos aqui agora uma grande quantidade de peixe. Ok. Olá, boa tarde. Bonitos pargos. E aí, seu José? Como vai o senhor, José? Tudo bem? Grande Thiago. Bonitos. Olha, esses sim estão surpresos. Maravilhosos. Olha, temos aqui também, olha só a nossa garopa. Para vocês perceberem que dentro do salmão, olha só, essa carne ela não está tão solta. Geralmente o peixe, quando ele está velho, essa guerra da espinha começa a se soltar e se quebrar com muita facilidade. Aqui isso não acontece. Opa, vamos olhar aqui, seu Zé, é a nossa guerra. Ele está bem vermelhinho, tá vendo? Bem vermelhinha, olha só. Essa gosma, isso significa que o peixe também está muito fresco, tá vendo? Isso é muito bom. Do outro lado são os olhos. Olha só, sempre gosminhos. Outro lado também que eu olho, geralmente, são parte dos rabos. Quando estão muito quebradiço, significa que o peixe também ele não está muito bom. Mas aqui, como dá para ver, olha só, fresco, maravilhoso, né? É isso aí, seu José. Então, seu José, o que nós vamos fazer? Hoje eu queria poder aqui estar ao lado da sua mulher e poder abrir um peixe aqui. Tá bom. Será que poderia? Claro. Vem pra já. Então, vamos nessa. Vamos começar com o salmãozinho, né, seu José? Obrigado, seu José. Então, primeira parte, o que nós vamos fazer? Vamos tirar primeiro. Se dá para você ver que tem uma costra em cima do peixe, que é bem escorregadio. Então, para não corrermos o risco, na hora que formos cortar, escorregar, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos limpá-lo de fora a fora, fazendo esse mesmo processo. Ok? Ok. E limpinho. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Abrindo o salmão nessa posição, nós vamos chegar aqui, embaixo da garra aqui, e vamos fazer isso, cortando de uma ponta, seguindo essa parte da cabeça, porque é uma parte que não vai ser aproveitada, ok? Fazendo assim, olha só, de um lado ao outro. Muito simples. Vamos agora para a parte do rabo, fazendo o mesmo processo. Olha só. Nós vamos aqui nesse lado fazer um corte, que é muito simples. É um corte para, na hora que nós vamos usar, poder segurá-lo, para não poder escorregar e não quebrar a parte sal do salmão. Olha só, tá vendo? É muito simples. Fazendo mais uma do outro lado. Ok? E agora vamos virar com cuidado. Agora sim, vamos fazer o nosso corte. Nós vamos pegar nessa ponta, fazendo um corte direto. Nunca enfie o dedo demais para dentro, porque pode correr um risco da faca vir e cortar o dedo, ok? Então sempre fazendo assim ao meio do dedo, pegando um corte direto de uma ponta à outra. Olha só, ok? Mais uma, seguindo a espinha. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos virá-lo nessa posição e fazer a mesma abertura desse outro lado. Ok? E nós temos aqui o nosso primeiro filete, que vai ser usado para o nosso sashimi, nigiris e makis. Geralmente, ao meio do lombo, nós temos essas espinhas. Olha só, dá para vocês verem. Ok? Nós vamos fazer, começando por essa ponta, nós vamos pegar um dedinho e vamos fazendo isso. Geralmente existe pinça para esse tipo de trabalho, ok? Que é muito mais fácil. Mas assim seria muito mais prático e muito mais rápido e não teria problema, entendeu? Ok. Ok. Geralmente um filete desse nós dividimos em 3 partes, fazendo esse lado.
são lados que vão ser usados para nigiri, sashimis e pedaços pequenos que vai ser reaproveitado para fazer makis, ok? Então olha só, nós vamos fazer isso aqui para a nossa primeira parte, ok? Uma boa divisão, ok? Vamos colocar aqui do ladinho, ok? Vamos colocar a nossa outra parte aqui. Agora sim vocês vão saber como se reaproveitar o nosso salmão, ok? Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui a faca desse lado, né? Fazendo esse tipo de corte. Olha só, um corte direto, simples, ok? O que significa? Essa parte aqui, geralmente é a parte da espinha, não vai ser usada para nada. A única coisa que você pode fazer é depois pegar uma colher e raspar isso aqui e reaproveitar para fazer temakis ou tipo de coisas assim, ok? Então, com o outro lado, nós vamos pegar aqui, fazendo esse tipo de corte também direto, para tirar o nosso filé. Olha só, vamos ver? Levantei de um lado ao outro. Nós temos aqui já o nosso filé. Geralmente no salmão, nada é jogado fora. Essa pele geralmente pode ser usada para fazer salmão skin, que é uma parte que é grelhada, e depois fazer um prato diferente, ok? Com um pouco de criatividade pode ser usado tudo, não se desperdiça nada, certo? O que nós vamos fazer aqui? Vocês estão vendo que essa parte escura aqui do salmão não é muito boa para ser degustado. Porque o que acontece? Essa parte ela é um pouco amarga, então não deve ser usada, certo? Então o que vocês vão fazer? Pega uma faca direto nessa posição, olha a minha mão como está, em cima. Então como a faca está deitada, não vamos correr risco de cortar a mão, certo? Vamos fazer assim e descendo, olha só. Seguindo sempre essa parte do meio, ok? Olha só, nós temos aqui o nosso primeiro filé, certo? Vamos vezes uma faca e o outro lado a mesma coisa, seguindo sempre essa linha do meio, que você vai saber como dividir o lado do nigiri e o lado do sashimi, certo? Ok. Nós vamos agora escolher uma peça de atum. É isso aí. Olha só que atum bonito. Ah, muito bonito mesmo, viu, seu Zé? Então vamos lá ao nosso primeiro passo. Temos aqui o nosso atum, né? Geralmente chamado e conhecido como maguro, ok? Nós temos aqui um filete do lombo do atum. Já está cortado. O que nós vamos fazer? Simplesmente. Agora nós vamos só usar fazer um corte para nigiri, sashimis e makis. Seria a mesma coisa. Então, vamos lá? Olha só como é simples. Seria a mesma coisa. Uma pequena divisão entre três. 1, 2, né? E vamos ter 3 pedaços. Ok? Vamos lá. Ok. Vamos aqui colocar do lado o nosso primeiro pedaço, o nosso segundo, e vamos usar esse aqui. Então vamos lá. Não sei se dá para vocês verem que aqui, geralmente o atum, ele tem uma divisão, tá vendo? Que era a parte da barrigada, que é chamado de toro. Então aqui, olha só, essa divisão, ela vem sempre seguindo essa linha, tá vendo? Olha só. Okay? Porque essa é uma da parte dorsal do atum. Então o que nós vamos fazer? Primeiramente, tirar essa parte, que é a parte que não se reaproveita para fazer o nosso sushi, certo? Ok, cortando aqui, vamos seguir essa mesma meta, certo? Olha só. Ok, olha só que bonito. Vamos ver. Está aqui o nosso filé. Vendo? Geralmente, essa parte não dá para fazer sashimi, mas podemos reaproveitar para fazer os makis. Olha só. Por que eu cortei assim? Essa parte, geralmente, ela obtém muita fibra. E com muita fibra, não é muito bom para comer. Agora essa partezinha, olha só. Tá vendo? Só carne, nada de fibra. Vamos tirar essa parte. Colocar aqui, né? Vamos já
fazer o nosso corte para reaproveitar para os nossos maques. Já temos aqui, tá vendo? Olha só. Vamos colocar aqui no meiozinho, certinho. Vamos fazer esse tipo de corte, fazendo uma divisão nessa ponta, para enquadrar o nosso filé de atum. Se não, para vocês verem, aqui ainda tem uma partezinha escura, tá vendo? Nós vamos tirar ela também, jogar aqui, fazendo a mesma coisa, desse jeito. Agora sim, nós vamos aprender como fazer o nosso filé para fazer o nosso sashimi. Olha só, 2, 2, 2, sobra 2 dedos, certo? Vamos aqui dividir, fazendo isso. Olha só, quadradinho bonitinho. 2. Ok, olha só, que bonito. Vamos ver? Olha só que bonito. Olha, dá até vontade de saborear, vocês não acham? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos provar o nosso peixe branco. Vamos lá ver que peixe nós vamos escolher agora. Olha, vamos ver a nossa garopa, Sr. José, mais uma vez? É essa mesmo. Olha só, coisa linda. É isso que dá a gente ter prazer em fazer o nosso sushi e trabalhar com a culinária. Tá vendo? São coisas assim. Então vamos lá? Vamos então ao nosso primeiro passo para limpar a nossa garopa. A mesma coisa nós vamos fazer como nós usamos para fazer o corte do salmão. É muito simples, muito simples. Vamos lá então? Olha, vocês estão vendo, né, a abertura da nossa guerra. Segurar com força aqui, certo? Prensá-la com vontade. E nós vamos fazer um corte dessa ponta da cabeça, fazendo essa linha direta de um lado ao outro, seguindo sempre essa linha. Está vendo? Sempre aqui, olha só. É muito simples. Então vamos lá? Segurei aqui, olha só. Ok, limpei. Ok. Ó. Aqui geralmente a gente tem que ter muita força, porque olha, tá vendo? É bem duro mesmo. Olha. Então por isso é sempre bom usar um pouquinho da força. Cortei, abrindo desse jeito. Olha, tirei a primeira espinha, né? Cortei, certo? Vamos virá-la. Vamos tirar um pouco dessa escaminha, certo? Ok. Olha. Fazendo o mesmo processo. Tá vendo? Ok, tá aí. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a nossa faca, fazendo o mesmo processo. Olha só. Dedinho. Peguei aqui, certo? Levando diretamente a esse ponto. Olha só. Um corte sempre direto. Evitem ficar fazendo isso. Evitem o máximo possível. Pá, pá. É muito mais fácil chegar aqui e ó, tentar fazer um corte direto. Pá. Ok. Por quê? Se você fica aqui tentando pá, 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 o que acontece? Geralmente vai ficar todo fatiado, todo cortado em pedacinhos. Pá. Vai estragar o seu peixe. Então o que nós vamos fazer? Vamos virar agora. Viramos ele para esse lado. Vamos pegar de novo a nossa faquinha e fazer esse corte abrindo a nossa barriga. Olha só, de um ponto direto até chegar ao outro ponto, certo? Limpei a faquinha. Olha só. Aqui, tá vendo? Olha só, bem devagarinho. Olha só, aos pontinhos ele vai se soltando. Tá dando para ver? Com outra faca, nós vamos pegar e abrindo. Olha só. Aqui dá para vocês ver o quanto ele está fresco. Olha. Olha o sangue descendo, olha. Isso é maravilhoso, né? Olha. Olha. Olha só. Vendo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui com força fazendo isso. Geralmente essa parte é bom sempre usar um pouquinho mais de força. Não tem problema. Olha só. Fazendo assim, ó. Tá vendo? Ó. Vai abrindo a espinha para ser reaproveitado. Olha. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Agora,
nós temos aqui o nosso filete, certo? Vamos colocar com cuidado nessa posição. Vamos voltar, pegar a nossa faca e vamos tirar essa parte. Olha só, olha que processo. É um processo simples e muito fácil. Olha aqui. Ok? Então, a ponta da tábua, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vou estender ele nessa posição. Vamos pegar a nossa faca, segurar desse jeito, para na hora que fazemos esse corte, o peixe não ir com a faca. Ok? Vamos segurar aqui e vamos fazer esse jeito, olha. Sempre esticando e fazendo isso aqui, olha. Ok, olha só. Olha só. E sempre levando até o fim. Chegou ao fim, ótimo. Do mesmo jeito, segurando aqui, virando e puxando. Dá para você ver, olha só. Tá aqui a nossa pelinha, né? E tá aqui o nosso filete. Bonito, né? Olha essa linhazinha vermelha, tá vendo? Essa linha que nós vamos segui-la. Fazendo esse jeito, olha só. Olha só que bonito. Dá pra ver? Tiramos nosso primeiro filé. Esse nosso filé nós vamos usar para o sashimi e esse para os nigiris. Isso, Zé. Mais uma vez, muito obrigado. Tchauzinho. Então, vamos pro restaurante agora fazer o nosso sushi? Agora que nós já temos os nossos ingredientes, vamos começar a preparar o nosso arroz. Tenho aqui o nosso arrozinho, né? Temos aqui 2 kg de arroz, ok? Vamos fazer o que agora? Vamos lavar o nosso arroz. Bem devagarinho, nós vamos jogar a água sobre a minha mão, nunca diretamente sobre o arroz, ok? Vamos jogando a água devagarinho e fazendo esses movimentos. Aos poucos. O que acontece e o porquê? Geralmente, se você pega o arroz e esfrega ele demais, ele se quebra. E aí depois, com o arroz está já cozido, o que acontece? Você vai fazer os maques, o arroz já não fica aquele arroz perfeito para fazer os nossos sushis. Fica um arroz papa, totalmente péssimo para consumo. Ok. Depois de lavado o nosso arroz, nós agora vamos secá-lo aos pouquinhos. Ok. Pronto. Certo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pôr nosso arroz de volta à nossa panela. Ok. Aqui nós temos o nosso arroz, é um arroz especial, é um arroz japonês, especialmente para fazer a nossa comida japonesa. Geralmente esse arroz é encontrado em qualquer mercado especializado nesses produtos japoneses. Então o que nós vamos fazer? Nós temos aqui 2 kg de arroz e temos aqui 1,5 litro de água. O que significa que para cada 1 kg de arroz é usado 750 ml de água. Ok? Então vamos lá. Bem devagarinho. Ok. Certo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos levar o nosso arroz ao cozimento. Então agora com o nosso arroz já cozido, nós vamos prepará-lo. Ok? Vamos lá. Okay. Opa, tá meio quente, mas não tem problema. A gente coloca um paninho aqui do lado. Ok. Vamos tirando. Bem devagarinho. Espalhando na bandeja. Ok.
Vamos lá. Quase terminando. Ok. Então agora vamos temperar o nosso arroz, certo? Ok. Então, como eu falei no início sobre a água, quantidade de arroz, aqui nós temos também 700 mililitros de molho avinagrado. Para esse tempero, o que significa? Que aqui ele leva o açúcar, o sal e o vinagre. Geralmente, esse molho ele já vem pronto nos mercados, em lugares especializados em culinária japonesa, ok? Então vamos lá. Devagarinho sobre a colher, nós vamos espalhando o molho sobre todo o arroz. Ok. Ok. Então agora o que nós vamos fazer? Nunca devemos pegar o arroz e fazer isso. Ok? Sempre afastar um pouquinho o arroz. Depois que eu afastei, o que eu vou fazer? Eu vou cortá-lo desse jeito, fazendo esse movimento. Olha só. Tá vendo? O porquê disso? O que acontece? Quando eu pego e faço isso, eu vou amassar o arroz. E ele vai acabar virando papa. Do mesmo jeito, quando nós lavamos o arroz. Ok? Então vamos aqui, vamos cortando o arroz, bem devagarinho, olha só. Quando a gente não corta muito bem o arroz, ficam umas bolas de arroz secas, né? E que não pega o molho. E quando não pega o molho, ele fica aquela bola dura, totalmente impróprio para o trabalho e também para o consumo. Ok? Então vamos agora dar uma viradinha aqui de lado e vamos fazer assim também, até o final fazendo esse mesmo movimento. Depois de todo cortado, o que nós vamos fazer? Vamos misturar, fazendo desse jeito, levando até o centro da nossa bandeja. Ok? E agora, vamos fazer o mesmo jeito. Olha só, espalhando, né? E fazendo assim agora. Ok? Por que fazer isso? Para dar tempo para o arroz poder respirar e descansar e ficar num ponto. Ok? Então agora vamos levá-lo, colocá-lo para descansar, para depois começarmos a fazer os nossos sushis. Ok? Então agora que nós já estamos aqui com o nosso arroz preparado, que fizemos para uma base de mais ou menos 20 a 30 pessoas, ok? Nós vamos aqui apresentar o nosso material todo de trabalho, legumes, peixe que vamos usar. Então, temos aqui o nori, certo? O nosso arroz, a nossa água, saquê, cenoura, a semente de sésamo, que é conhecido geralmente como gomá em japonês. Temos aqui o alho poró, maçã, o gengibre, ok? Que é conhecido como gari. Temos a manga. Temos aqui o nosso pepino, em japonês conhecido como kappa. Nós temos aqui também 3 tipos de peixe. Nós temos o salmão, nós temos o atum e o peixe branco. E agora, como esses peixes são chamados em japonês? Salmão, em português, em japonês, sake. Atum, em português, em japonês, maguro. Temos aqui o nosso peixe branco, geralmente peixe branco é shiromi no sakana, que é conhecido, mas o nome desse peixe, que é a perca, é conhecido como suzuki, certo? Nós temos daqui mais um arroz também, que eu preparei um pouquinho diferente, certo? Temos aqui o nosso cebolinho,
Temos aqui o nosso delícia do mar, que geralmente é usado com a carne de caranguejo. Mas aqui é muito difícil encontrar, nós vamos usar a delícia do mar, ok? Temos aqui o nosso gengibre, que é o nosso gari. Esse gengibre é para quê? Era para, tipo, come um pedacinho de salmão, come o gengibre, aí depois come um atum, para quê? Diferenciar o gosto de um peixe para o outro, ok? Temos aqui o nosso wasabi, que é a nossa raiz forte, certo? Está em pó e logo no finalzinho vamos prepará-lo, certo? E também temos aqui o quê? O molho de soja, para fazer a degustação do nosso sushi no final, ok? Então vamos lá dar início ao nosso sushi. Temos aqui a nossa faca de sashimi, é a nossa Tojiro, uma faca usada para cortes do nosso sashimi, do tanto faz, ou peixe ou salmão, ou atum ou peixe branco. Temos aqui uma faca geralmente usada muito para fazer metá, tanto como polvo ou outro tipo de peixe. Temos aqui também a nossa faca para legumes. Temos a nossa esteira, que é uma esteira de bambu. Aí vem a pergunta de vocês, por que a esteira está forrada de plástico? Vou responder. A nossa esteira ela é comprada desse jeito, sem plástico nenhum. Mas o que acontece? Quando nós usamos essa esteira desse modo, sem plástico, filme, sem proteção nenhuma, o que acontece? Quando você pega uma alga, coloca em cima, vai pegando arroz, vai espalhando, você vai usar apenas uma vez essa esteira. Por quê? Ela vai se encher de arroz, vai ficar toda mole, por causa do vinagre, do açúcar, aquela mistura toda, vai ficar uma papa. O que acontece? Você vai ter que lavar essa esteira. E depois vai demorar para secar, todo aquele negócio e tal, e não vai conseguir trabalhar naquele exato momento com ela. Então, por isso, nós fazemos esse processo. Colocar um plástico filme, usa normal, deixa derramar, não tem problema. Sujou de arroz? Está sujo? Vamos ali, pegamos um paninho, meio molhado, está limpo e seco, certo? Depois, no final, que terminou todo o nosso trabalho, tiramos o plástico filme, jogamos fora, guardamos nossa esteirinha no cantinho e está pronta para mais uma vez usarmos. Então agora vamos dar início aos nossos makis, ok? Vamos lá? Vamos começar pelas nossas algas, que é o nosso nori, certo? Nós temos aqui a nossa alga inteira, ok? Como dá para ver, a nossa alga ela tem dois lados, um lado liso e um lado rugoso. Então, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer essa divisão. Não sei se dá para ver daí, mas ela tem sempre umas listinhas, olha só. Nós vamos acompanhar essa lista fazendo isso. Encaixando uma ponta à outra e fazendo esse movimento. Geralmente, a alga ela é tão sequinha que dá para fazer dobrar de um lado ao outro. E ela se parte, ok? O porquê disso? Agora eu vou explicar. Geralmente, nós fazemos isso para reaproveitar ela muito mais, fazendo makis menores, tipo makiteca, makisake, californias. São makis que levam muito menos ingredientes, ok? Essas aqui, podemos também utilizar a alga nesse formato, para quê? Fazer um maki muito maior, tipo o futomaki, que é um maki muito mais completo e leva muito ingrediente. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Para dar início. E outra coisa que eu não já ia me esquecendo, mas nunca pode esquecer. A melhor alga, quanto mais escura, melhor. Ok? Quanto mais escura, melhor. Às vezes você vê uma alga que ela é meio verde, bem fraquinha, aquele verde musgo. Essa alga geralmente não é muito boa, ela é muito pastosa. Okay? Então, quanto mais escura, melhor. Para o início, então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui uma garrafinha de saquê e a nossa água para limpar as nossas mãos. Nós vamos derramar o saquê nessa água. O porquê desse saquê na água?
Quando nós vemos aqui a molhar a mão e pegar o arroz para fazer os maques, o que acontece? Se a água não tem nenhum ingrediente, um saquezinho, nada, o nosso arroz, que já teve aquele nosso tempero, que foi no vinagre já temperado com açúcar, sal, vai ficando sem gosto, vai tirando todo aquele gosto do vinagre e do açúcar. E se nós temos um saquê na água, não, vai continuar com o mesmo gosto do arroz, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer o nosso maki-sake. Temos aqui a nossa água, colocando o nosso lado liso sempre para baixo. E vocês lembram também no começo que eu expliquei o porquê de pegar a nossa pazinha, ficar ali amassando aquele arroz e o porquê também de cortar, né? Olha só, essa aqui eu fiz amassando, olha o que aconteceu. Olha a papa que virou esse arroz, né? Olha, eu vou pegar um pouquinho, olha só, não dá nem para mim pegar em quantidade que eu quero, porque olha só o que acontece. Fica até complicado para trabalhar, olha. Vou colocar em cima do arroz, olha o quanto que já grudou na minha mão, olha a bagunça que estou fazendo. Vou espalhar, olha só, mas não dá para trabalhar direito, certo? Ó, tá até complicado para mim. Não dá, não tem como, não tem condições. Olha para isso, né? Vamos aqui, vamos lavar a nossa mão, certo? Depois de lavar a mãozinha, vamos enxugar e vamos guardar isso em outro lugar. Ok, vamos limpar um pouquinho a esteira, porque já ficou meio suja. E vamos pegar outra nori. E agora sim vamos usar o arroz próprio para isso. Vamos pegar aqui um pouquinho de arroz, né? Vamos pegar, olha só a quantidade que eu pego de arroz, certo? Dá para ver que eu tento fazer da minha mão uma forma, né? Que ela é usada muito para fazer o sushi. Olha a bolinha de arroz que eu fiz. Vou pegar essa bolinha de arroz, vou colocar ao meio do nosso nori, fazendo de um lado ao outro, ficando essas duas extensões da alga, olha só, sem arroz, essa e essa. E o que eu vou fazer agora? Molhar um pouquinho da mão, colocar a palma da mão desse lado da alga, para que o arroz não fuja para fora. Vou fazer isso. 1, 2. 1, 2. Olha só. Aí agora, do lado de cá, a mesma coisa. Olha só, né? Ok. Perfeito, né? Ok. Depois de espalhado, vou mostrar para vocês o que acontece. Olha aqui. Depois de espalhado o arroz na água, olha o que acontece. Você pode rodar para um lado, para o outro. Não tem perigo do arroz se soltar. Entendeu? E olha, eu sempre deixo um dedo sem colocar o arroz. Para que, agora sim, vocês vão entender o porquê disso. Vamos pegar aqui o nosso cebolinho. Ok. Vamos cortar um pouquinho de cebolinho. Cortei essa parte. Está meio seca, né? E olha os dedinhos, sempre cortando nessa posição. Olha só, protegendo o dedinho para trás, olha. E aqui, e a faca sempre deitada nesse, fazendo esse movimento. Olha só. Olha. Por quê desse movimento? O que significa? Se você tiver com o dedo desse jeito, você vai pegar a faca, olha, ela vai vir direto no seu dedo. Olha o risco que você corre. Então, nunca corte desse jeito. Pegue sempre os dedinhos, colocando nessa posição. A faca sempre meio deitada. E a faca vai passar, olha só, passa por liso, certo? E bem devagarinho você vai cortando. Olha. Vai aumentando depois o ritmo, vai pegando a prática. E devagarinho vai indo. Olha só. Olha. Bem devagarinho, não tem problema. Pode demorar 5 minutos, 10 minutos para cortar, não tem problema. O bom mesmo é fazer bem direitinho as coisas, certo? Vamos juntar aqui o cebolinho. Eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa. Vocês viram agora como eu peguei e juntei o cebolinho? Olha só como eu juntei o cebolinho. Com essa parte da faca, certo? Por quê? Nunca junte nada, ou seja cebolinho ou outro tipo de legumes, com o corte da faca. Porque o que acontece? Nesse movimento que você faz, a faca cega. Tem muita facilidade de cegar. Então, sempre use a costa da faca.
ok? Fazendo esse movimento, certo? Então vamos pegar aqui, colocar a nossa faca de legumes aqui do ladinho. Vamos pegar agora o nosso salmão, que era o nosso saque, ok? Vamos colocar a nossa faquinha para cá, para ficar mais fácil de trabalhar, certo? Vamos pegar aqui, cortar o nosso salmão em 3 pedacinhos. 1, 2, 3. Vamos devolver, limpar a nossa faca, colocar lá de novo, né? Cebolinho, vamos colocar ao meio da nossa nori, que está com arrozinho, né, certo? Vamos pegar os 3 filezinhos de salmão, colocar sobre o cebolinho. Olha só. E agora, essa é a hora. Vamos fechar o nosso maqui. Não sei se dá para vocês ver. Olha aqui. Fica mais ou menos o quê? Um dedo a nossa alga do final da nossa esteira. Nós vamos pegar, fazer esse movimento. Olha só. Olha aqui como está minha mão, certo? Vou pegar esses 2 meus dedos. Vou fazer isso aqui. Olha. Prensando desse jeito. E encostando a ponta da esteira no final da alga, deixando esse espaço, que é mais ou menos um espaço de um dedo, que foi o que eu deixei sem colocar o arroz, certo? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar, olha só, coloquei, certo? Levantei e vou dar continuação fazendo isso. E agora nós vamos fazer o formato fazendo desse jeitinho. Virei mais uma vez, ok, e vamos ver. Nós temos aqui o nosso maki-sake. Mas ainda não está completo. Por quê? Como dá para vocês verem, tem aqui arroz saindo de um lado ao outro. Nós vamos fazer, vamos fechar, colocar bem na pontinha, molhar a palma da nossa mão e olha só, vamos acertar esse arroz, colocando ele de volta para dentro. Fazendo do mesmo jeito ao outro lado, dedinho, palma da mão, fechando e olha só. Ok. Agora vamos colocar a nossa esteira aqui de ladinho e vamos cortar o nosso maqui, ok? Então vamos lá. Vamos pegar a nossa faca. Limpei. Uma coisa muito importante. Olha só. Quando você pega a faca para limpar, nunca limpe fazendo isso, ok? Sempre limpe usando a fundo da faca, olha só. Fazendo desse jeito, certo? O porquê disso? Se você usa fazendo isso, o que acontece? A faca, ela é bem amolada, né? Vai cortar o pano e vai acabar te cortando, certo? Pode ser essa faca, pode ser qualquer outro tipo de faca. Longas, muito melhor para o tipo de trabalho com a comida japonesa, ok? Então vamos pegar aqui, olha só, levar a água, a ponta da faca, levantando desse jeito e deixando o nosso pingo de água correr até o final. Vocês verem que, olha só, que caiu, né? Vamos fazer de novo. Olha só. Ok. Olha só, pingando. Certo? O que nós vamos fazer agora para medir? Nós vamos olhar aqui 4 dedos. 1, 2. 4 dedos de um lado, 4 dedos do outro. Sobre esse meiozinho, tá vendo? Esse meiozinho nós vamos pegar esses 2 dedos e fazer isso. Vamos saber qual é o meio do maqui. Vamos chegar aqui. Olha só. Peguei aqui agora, fiz dessa posição. 1, 2, ok? Coloquei aqui do lado, ok? Então, mais uma vez, nós vamos fazer o mesmo processo. Olha só, na primeira vez foram 4 dedos, ok? Agora vão ser 2 dedos, um para esse lado e 2 para esses. Olha só, o meio, tirei a faca, molhei, deixando sempre a gota de água correr. Vindo aqui de novo, fazendo esse mesmo processo. Olha só, certo? Limpando mais uma vez a nossa faca. Olha só, que a nossa gotinha de água é tão transparente, não é? Olha a verdade, né? Olha só. Então vamos aqui. Olha só, agora é um dedinho para cada lado. Certo? 1, 2. Levei. 1, 2. Ok? Levantei um lado. Olha só. Ok. Então agora, vamos lá, coloquei aqui do lado. Vamos limpar mais uma vez a nossa faca. Muito cuidado. Vamos de novo lá para ele.
Olha ele correndo. Ó, ó. Pingou, caiu. Como você já sabe, mais um dedinho. Faca no meio. Levantou. 1, 2. Certo? Olha só. Ok. Aqui do ladinho. Vamos mais uma vez limpar o nosso lugarzinho de trabalho. Devemos ter imensa higiene. Sempre usou, limpou, guardou. Sempre limpando o seu lugarzinho, lavando o pano, limpando a mão. Certo? Então vamos lá. Deixando a faquinha ali do ladinho. Vamos pegar o nosso pratinho. Ok? E vamos colocar o nosso mac. Ok? Colocando o nosso mac, nós vamos levar ele aqui para o cantinho. Certo? Que vai ficar à nossa espera. E agora vamos fazer o nosso maquiteca. Ok, vamos lá mais uma vez. Mais uma vez pegando a nossa esteira, a nossa alga, lado liso para baixo. Mãozinha na água. Ok. Vemos aqui, olha só, como eu falei no início, a nossa mão é uma forma, certo? Olha só a bolinha de arroz que nós fazemos aqui. Olha só. Estando pronta, ao meio, para um lado, para o outro, e está aqui no meio de novo. Olha só como está, certo? E vamos fazer aquele mesmo processo que fizemos naquele momento. Para um lado, para o outro, ok? E essa mão sempre aqui, para que o arroz não fuja demais, ok? Olha, agora, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, não é? Então vamos lá. Vamos agora pegar o nosso cebolinho, levando ao meio, fazendo o mesmo processo. E agora esse restinho que sobrou, que não é nada, né? Colocar aqui no ladinho, ok? Vamos pegar agora o nosso atum, ok? Já com o atum na mão, vamos afastar um pouco a nossa esteira, para dar espaço para trabalharmos melhor, ok? Vamos pegar a nossa faca, vamos cortando aqui, fazendo esse processo. 2, 3, sobrou um, vamos colocar aqui, limpei a minha faca, coloquei no cantinho, coloquei do lado o peixe, limpei mais uma vez a minha tábua, vamos pegar de novo a nossa esteira e vamos recomeçar o nosso trabalho, ok? Olha aqui, o atum, como vai ficando, é só, ok. Então vocês lembram como que era? Nós vamos fechar? Vamos ver? Olha só, chegando a esse ponto, né? E encostando essa parte da esteira a essa parte da alga, deixando sempre um dedo para o lado de fora. Levantei, olha só, quase completo, não é verdade? Vamos agora só fazer isso. Depois que fizermos isso, nós vamos dar o formato ao nosso mac, fazendo esse processo. Mais um, para o outro lado, ok. E vamos ver? Está aqui o nosso mac. Mas vocês perceberam que ainda não está completo. Olha só, o arroz está saindo pelas laterais. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui de lado. Vamos colocar um pinguinho de água na palma da nossa mão. Ok? E vamos fazer isso, acertando, colocando o arroz de volta ao seu lugar. Vamos virar o outro lado. Fazer o mesmo processo. Olha só. Ok. Vamos ver? Está pronto o nosso mac teca. Vamos colocar a nossa esteirinha aqui de lado, mais uma vez. Vamos dar uma limpadinha na mão, certo? E vamos pegar a nossa faca. Vamos lá, olha só. Um pinguinho de água, fazendo o mesmo processo da nossa água. Agora o porquê dessa água, que eu ainda não expliquei para vocês. Essa água, geralmente, é para quando você faz o corte do mac, o que acontece? O arroz não grudar na faca, certo? Então, vamos lá, olha só. 4 dedinhos para um lado, 4 para o outro. Olhei o meio. 1, 2. Olha só. Ok? Não grudou nada, certo? Vamos aqui, mas ainda ficou, olha só, um pouquinho de arroz. Geralmente, se tivesse seco, esse corte seria muito mais difícil. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez. Olha só o pinguinho. Vamos deixar correr a água. Olha só. Correu. Olha só ela caindo. Tá vendo?
mesmo processo. Só que agora, no lugar de 4 dedos, como eu expliquei no Maki e Saki, são 2 dedos para cada lado. Fazendo esse processo, olha só, meio, ok? 1, 2. Está aí, mais uma vez. Agora, limpei a minha faquinha com muito cuidado. Olha só, do jeito que eu expliquei, né? Vamos lá, mais uma vez. Agora, um dedo para um lado, um dedo para o outro, ok? Olha só, está no meio certinho. Vamos lá, 1, 2. Olha só. Vamos levar, vamos juntar para ver. Tá aqui o nosso primeiro meio Maki Teca. Vamos de novo limpar a nossa faca com muito cuidado. Deixando escorrer mais uma vez. Um dedo para um lado, um dedo para o outro. Ok? Vamos lá. Olha só. Temos aqui agora o nosso Maki Teca. Vamos pegar o nosso pratinho, que estava aqui ao nosso lado. E vamos colocá-lo aqui. E vamos deixar ele aqui do lado à nossa espera. Porque agora nós vamos fazer o nosso Califórnia. Ok? Vamos pegar aqui o nosso pepino, certo? Aqui, esse pepino, geralmente ele já está limpinho, já foi bem lavado. Sempre antes de usá-lo, passar em água corrente, certo? Para deixar matar as bactérias. Ok? Vamos lá. Vamos pegar a nossa faca de legumes, fazendo esse corte, as pontas, e depois vamos cortá-lo ao meio, fazendo esse mesmo processo. Ok. Vamos limpar a faca. Vamos deixar esse aqui do ladinho. Vamos colocar ele de pé e vamos fazer esse processo, fazendo esse tipo de corte. Depois desse tipo de corte feito, vamos colocar do lado. Vocês devem estar perguntando o porquê desse tipo de corte. Agora eu vou explicar para vocês. Olha só. Aqui ele está apoiado. Nós não corremos o risco de quê? De cortar o dedo na hora que estiver aqui. Ele está apoiado, dedinho para dentro, sempre. E olha só, vai embora. Se você for cortar desse jeito, o que acontece? Olha o risco que corre de você estar aqui, vai correr, de repente ele escorrega e olha o dedo. Vai embora, né? E um dedinho faz falta. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos limpar a nossa faca e vamos fazer esse mesmo processo, cortando em fatias bem fininhas. Olha só. Uma. Olha só, 2, né? Olha o procedimento dos meus dedos, como estão. Sempre escondido. Não é verdade? Olha só, vamos continuar. Olha. Opa. Ok. E sempre reaproveitando de um lado ao outro. Ó. Ok. Certo. Terminando, vamos pegar isso aqui que sobra. Vamos jogar fora. Vamos tirando, separando as pontinhas. Vamos fazendo esse processo. Tirando um pouquinho de cada lado e fazendo desse jeito. Fazendo assim, facilita muito mais a você trabalhar e cortar os seus legumes. O que nós vamos fazer agora? Para não deixar isso aqui murchar, eu vou tirar. Ok. E vamos reaproveitar, guardando na nossa geladeira, para mais tarde ser reaproveitado para outras coisas. Ok? Vamos aqui agora, fazendo esse movimento, sempre com os dedinhos para dentro. Olha só. 1, 2, 3. Olha só. Sempre dando continuação de um pedaço para o outro. Olha só. Terminando esse, ó. Terminei. Vou pular para o outro. Olha. Tá vendo? Ó. Terminei. Pulei para o outro. Ok. Vamos lá. Depois de terminado, o que nós vamos fazer? Olha só. Juntei tudo. Peguei. Coloquei aqui do ladinho. Ok. Limpei a minha faca mais uma vez. E vamos agora para a nossa manga. Fazendo o mesmo processo. Já está limpinha. Bem lavada, né? Cortei um lado dela. Ok. Cortei o outro. Olha só. Esse lado está um pouquinho duro, mas não tem problema.
Ok. Depois de cortado, o que vamos fazer? Vamos fazer esse procedimento. Olha só, você vê aqui a semente que está da nossa manga, certo? Ela vai ter, então, os dois lados, certo? E o que nós vamos fazer? Vamos descascar como se estivesse apenas descascando uma banda da manga. O porquê disso? Nós não vamos aproveitar toda essa manga. Nós vamos apenas usar um pedaço dela. Então, o outro lado, deixando com a casca, depois nós podemos pegar, envolver ela em um plástico filme e colocar na geladeira para depois a consumi-la. Ok? Tirei. Vamos tirar essa casca. Ok, limpei a nossa faquinha. E vamos tirar a nossa banda que vamos usar. Tirei a minha bandinha. Vou guardar a outra para mais tarde, ó. Uma sobremesa, quem sabe, uma salada de fruta. Ok. Vamos aqui fazendo esse lado, olha só. Coloquei o dedinho em cima, tirei essa parte. Ok? Essa parte, coloquei do lado. Limpando mais uma vez a faca. Olha o que eu vou fazer. Vou cortar ao meio agora, desse jeito. Olha só. Temos agora 2 pedaços de manga. Com esse pedaço, eu agora vou deixar ele bem quadradinho, fazendo esse processo. De um lado, outro lado, certo? Vamos agora às laterais. Deixa aqui esse pedacinho, vou deixar para minha salada de fruta mais tarde, né, para não jogar fora. Então vamos lá, agora vamos cortar os nossos pedaços. Olha só. 1, 2, 3, 4. Como dá para vocês verem, olha só, ficou tudo quadradinho. Olha só, um igual ao outro, certo? Vamos pegar agora a nossa manga, colocar aqui do lado, certo? Também vou colocar minha manguinha aqui na geladeira para não perder. Ok, certo. E agora nós vamos para a nossa delícia do mar. Geralmente é usado a carne do caranguejo, mas como é muito mais fácil encontrar a delícias do mar, é o que nós vamos usar aqui agora. Vamos cortá-la ao meio, fazendo esse processo. Olha só. Vou fazer mais uma vez para que vocês vejam. Olha só. Fazendo esse processo, olhando bem ao meio dela e só fazer isso. Um lado, olha só. Coloquei do lado. Ok. Vamos colocar aqui. Vocês repararam que aqui, olha só como que eu coloquei, né? Temos aqui a manga, né? Temos aqui o pepino e a delícia do mar. E é desse jeito, seguindo esse modo, que nós vamos usar tudo isso. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos colocar a nossa faca aqui já limpa. Limpar o nosso espaço de trabalho mais uma vez. Não é verdade? E agora, vamos fazer o nosso Califórnia. Ok? Vamos aqui a nossa alga. E agora temos que prestar bem atenção, porque esse nosso enroladinho é totalmente diferente dos outros que fizemos antes. Ok? Vamos aqui, olhando a mão bem devagarinho. Olha só, fazendo esse processo. Ok? Vocês lembram no começo que eu fiz uma forma, minha mão de uma forma, mas tinha uma quantidade muito menor de arroz, que era essa aqui, certo? Olha só, uma e a metade de uma. Então, vai ficar 2, certo? 1,5. Então, agora, olha, surei, ok. Olha, no meio, como eu falei para você, nunca pode esquecer disso. A nossa mão é uma forma, certo? Ela é usada do começo ao fim ao nosso trabalho, para fazer sushi, para fazer o nigiri, para o corte do sashimi, para o corte do nigiri e para a confecção dos makis, certo? Então, nunca podem esquecer disso. Agora, daquele jeito que eu mostrei, a palma da mão sempre ao lado da alga, para que ela não fuja, e correndo. Naquela hora, nós corremos apenas deixando um dedo da alga. Nesse momento, não, nós vamos fazer toda ela. Olha, frente para trás, né? Para frente, para trás, para frente, para trás, olha só, tal, tal, tal. Ok, certo. Depois de pronto,
Dá para vocês ver que não tenham medo de levantar a alga com medo do arroz cair, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, porque olha só, ela está bem colocada, tá vendo? Por causa do quê? Do vinagre, do açúcar, acaba virando uma cola. É. Ok, usei. Vamos agora pegar aqui nosso gengilim, geralmente em japonês conhecido como gomá. Olha só, nós aqui temos o gomá preto e o gomá branco. Então vamos lá, vamos tampar aqui a nossa vasilhinha e colocando por cima. Vocês devem também estar perguntando qual seria a quantidade certa para colocar em cima no Califórnia. Não existe uma quantidade certa. Por quê? Geralmente, cada um faz ao seu gosto. Então vamos lá, virei a nossa alga mais uma vez, olha só, coloquei, né? Tá tudo colado, olha só. Parece cola, né? Então, usei. Então agora vamos aqui pegar a nossa manga, certo? Olha só, 2 fatias de manga, colocando bem ao centro do nosso mac. Vamos agora pegar o nosso pepino, dividindo em 2 e colocando logo após a nossa manga. Vamos pegar mais um pouquinho, certo? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E agora nós vamos pegar a nossa delícia do mar. Só que o que acontece? Agora nós não vamos colocar ao lado, nós vamos colocar em cima, entre a manga e entre o pepino. O porquê disso? Significa, se você coloca a delícia do mar aqui, na hora que você vai enrolar, vai um pedacinho de pepino para lá, a manga vai para um lado, vai tudo bagunçar. Geralmente a gente faz esse processo. Opa, deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Nós fazemos esse processo para quê? Que na hora que eu enrole, fica, que eu faço o corte do nosso mac, fique um ingrediente, cada um em seu local. Vou enrolar para mostrar para vocês. Olha, o mesmo processo, olha as mãos, dedinho atrás segurando. Olha só, levei de um lado para o outro, apertei. Olha só, um dedinho que ficou, certo? Apertei, olha só, quase pronto, né? Vou enrolar, terminei e vamos agora fazer o nosso formato. Ok, olha só, mais uma. Vamos retirar, mas ainda não está completo. Se lembra, como eu falei, uma gotinha de água, coloquei no cantinho, vim aqui e vamos colocar esse arroz feijão para dentro. Ele já voltou para dentro de casa de novo. Voltei aqui, dobrei, vamos lá, arroz. Está pronto mais uma vez. Agora aqui nós temos o nosso Califórnia. E o que nós vamos fazer agora? Vamos cortar. Vamos pegar a nossa faca, mais uma vez, levando a água, certo? Olha só ele correndo, ó. Opa, voltou, chegou. 4 dedos, olha só. E o meio. Apareceu. 4 dedos significa o quê? Que esse é o meio do nosso mac. Vamos fazer o mesmo processo da última vez. Olha, 1, 2, ó. Vamos ver se está meio a meio, vamos ver. Olha só, perfeito. Vamos lá, limpei a faca cuidadosamente, mais uma vez. Levei, olha. Naquele momento eram 4 dedos, agora são 2 dedos. O meio do dedo, levei, olha só. Aqui, levei 2. Temos aí mais um corte. Agora, limpei a faca mais uma vez. Vamos lá. De 2 pulamos para... Não, de 4 pulamos para 2. E de 2 vamos pular agora para 1. Olha só. 1 dedo. Vamos lá, fazendo o mesmo processo. Olha só. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Olha só. Perfeito, meio a meio. Vamos para lá. Vamos para o nosso último corte do nosso mac. Um dedinho para um lado, um dedinho para o outro.
Aqui, levei 2. Vamos lá? Então agora, limpando, vamos pegar o nosso prato que está aqui do lado, fazendo esse mesmo processo. Pegando o nosso mag, colocando aqui. Vamos deixar ele bonitinho. Totalmente ainda não está decorado. Vai para um prato ainda para ser decorado. Mas é muito melhor quando a gente faz um formato legal, a gente fica até se dando bem, né? Com isso. Vamos colocar aqui do lado. Ok? Vamos, mais uma vez, limpar a nossa tábua. Ok? Vamos pegar o nosso ingrediente. Já que tem mais um pratinho aqui, vamos pegar ele. Ok? Colocar a nossa manguinha de um lado. O nosso pepino no meio. Nossa delícia do mar. E vamos reaproveitar daqui a pouco fazendo mais um Califórnia. Vamos guardar na geladeira. Limpei. Vamos devolver a nossa faca ao lugar certinhos. A nossa esteira ao lugar dela. E vamos aqui buscar os nossos pratinhos, que já está com o nosso sushi, que acabamos de preparar. Ok? Vamos lá. Isso é só para mostrar para vocês, tipo, aqui o nosso Califórnia. Aqui nesse lugar, aqui no lugar do abacate, nós usamos a manga. Então, o que significa? Que vocês podem usar qualquer tipo de fruto, pelo menos frutos da época. Pode usar manga, pode usar morango, pode usar a maçã, entendeu? No lugar do pepino, o que pode colocar? O alho porró, não tem problema, entendeu? Vai com cada gosto de cada tipo de pessoa, ok? Então, vocês ficam à vontade de fazer como vocês quiserem. Legal? Então, o que nós vamos fazer? Vamos devolver agora nossos pratinhos ao lugar. Certo? E vamos agora fazer os nossos nigiris. Ok? Agora, já terminado os nossos makis, vamos aprender como fazer os nossos nigiris. Vamos aqui pegar o nosso filé de salmão, que já está feito. Vamos pegar a nossa faca de corte, que é a nossa faca especialmente para cortar metás. O que é metá? Metá é a nossa fatia de peixe que nós vamos fazer agora, usado em cima do nosso nigiri. Geralmente, como dá para vocês verem, aqui, olha só como estão essas fibras, né? Nós vamos cortar sempre para fazer os nigiris, sempre a favor da fibra. Então, olha lá, vamos lá. Olha, o dedinho sempre aqui, coloca o dedo em cima e a favor dos dedos nós vamos fazendo isso, fazendo esse corte, bem devagarinho. Então está aqui, nós temos já uma dupla de metá. Vamos agora cortar o nosso atum, que como eu falei, é o nosso maguro, certo? Vamos fazer esse mesmo processo, cortando uma e 2 fatias. Temos aqui uma dupla. Ok. Então agora, como eu disse no começo, vamos usar a nossa forma, que é as nossas mãos. Vamos aqui pegar um bolinho de arroz, certo? E medida, olha só, uma coisa muito, muito especial. Você nunca pode amassar demais o arroz. Porque se você amassa demais o arroz, vai fazendo assim, desse jeito, para ficar uma bolinha perfeita, o que acontece? Quase você não dá para ver os grãos. E quando você quebra, olha só como fica. Fica uma pasta. E para comer, isso é totalmente desagradável. Porque você coloca na boca, fica... Isso não é legal. Você perde, principalmente, o gosto do peixe ou o gosto do arroz. Não consegue sentir nada. Então, agora, vamos fazer do jeito certo. Vamos pegar aqui o nosso bolinho de arroz e fazer assim. Colocar o nosso peixe em cima dos nossos dedos e fazer 1, 2, nunca apertando demais, bem levemente. 3, 4. Olha só que dá para ver o arrozinho, os grãozinhos. Vamos colocar sobre o nosso metá a nossa bolinha de arroz, virando, e vamos usar agora a nossa forma, mais uma vez. Olha o meu dedinho como está aqui, tá vendo? Sempre nessa pontinha. Nós vamos fazer essa posição, olha só.
pegando aqui e fazendo isso. Não sei se dá para vocês repararem que esse dedinho vai descendo para esse lado, olha só, tipo como se estivesse alisando o peixe. E esse aqui seria como se fosse esse meu dedo, porque vai fazer a mesma coisa do outro lado, olha só. Tá vendo? Para que o nosso nigiri tenha esse formato. Então temos aqui o nosso primeiro nigiri. Vamos fazer o mesmo processo, mais uma vez, com o nosso outro metá. 1, 2, 3, 4. Em cima, mais uma vez, e fazendo o mesmo processo. Olha só. 1, 2. E agora nós vamos à preparação do nosso metá de atum, que é o nosso maguro. Vamos lá? É a mesma coisa, mesma quantidade de arroz. Não tem problema se às vezes passar um pouquinho, ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. O importante é você se sentir bem na hora de comer. Olha só, 1, virei, 2, 3. Ok. Porque o que acontece? Não adianta você chegar aqui, fazer uma bola de arroz enorme, não é verdade? Fazer uma bola desse tamanho, colocar em cima de um metá desse. Imagina, olha o tamanho do nosso nigiri. O que significa? Você vai comer, não consegue comer isso. Coloca na boca e acaba a mesma coisa, como se estivesse amassando arroz daquele jeito, não é verdade? Então, vamos lá dividir. Dividir em 2. Olha, 3. Coloquei em cima. Virei. Temos aqui agora a nossa dupla de nigiri. E outra coisa muito importante. Geralmente, nos nossos nigiris, é usado sempre o wasabi. Tipo, vamos cortar mais uma fatia de salmão para me demonstrar para vocês. Cortei metade de salmão. Vamos limpar a nossa faca. Ok. Geralmente, as pessoas, elas pegam e colocam aqui. Faz o wasabi, que é esse aqui que ainda não está preparado, que vamos preparar no final. Porque se prepararmos agora, no final não terá o mesmo sabor, não é verdade? E o que faz? Depois do wasabi pronto, eles colocam sempre um pouquinho do wasabi, vamos colocar um pouquinho de pó, certo? Molhei um pouquinho só para explicar para vocês melhor. Ok, pronto, o que eles fazem? Ele pega esse wasabi e coloca aqui, entre o metá. E depois vai fazer a bolinha do arroz e vai colocar, fazendo isso. Só que o que acontece? Eu não sou muito de fazer isso, porque nem todo mundo gosta do wasabi. Como é uma pimenta japonesa, né? Ela é forte, então eu prefiro deixar pelo gosto de cada um, ok? Então vamos aqui separar o nosso com wasabi e vamos pegar os nossos pratinhos e vamos colocar aqui os nossos nigiri, ok? Do lado de cá sem wasabi e do lado de cá com wasabi. E vamos colocar aqui do ladinho. Ok. Vamos limpar a nossa tábua com muito cuidado. E agora nós vamos à etapa final, quase que final. Vamos fazer o nosso sashimi. Vamos lá pegar o nosso salmão. É um filé, né? Já está prontinho, preparado. E vamos fazer como início. No início do corte do nosso metá, para fazer o nigiri, nós cortamos o nosso salmão a favor da fibra. O que acontece agora, nós vamos cortar para o sashimi ao contrário, né? Vamos cortar contra a fibra, ok? Então vamos lá, olha só. Vamos sempre segurar desse jeito, pôr a faca na espessura que você quer, o seu sashimi, e vamos fazer isso. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Ok. Vamos tirar agora, vamos dar uma afastada no nosso sashimi de salmão, limpando a faca, e vamos agora para o nosso atum. Vamos fazer do mesmo jeito, mas cortar muito menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos pegar agora o nosso sashimi de atum já cortado. Vamos colocar aqui, limpando a faca. E agora vamos para o nosso Suzuki, que é a nossa perca. Ok? Vamos fazer o mesmo corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Já cortado o nosso sashimi. Vamos limpar a faca. Colocar no lugar. Limpar a nossa tábua. Certo? Vamos pegar o nosso pratinho. Vamos colocar aqui o sashimi de peixe branco, o nosso sashimi de atum e o nosso sashimi de salmão. Ok, aqui nossa faquinha, mais uma vez em cima da tábua, e vamos colocar de lado. Então agora nós vamos à nossa preparação do nosso prato, fazendo a nossa decoração. Vamos aqui começar com o nosso pepino, né? Que é o nosso capa. Já está bem lavadinho, limpinho. Geralmente, sempre antes de usar esses nossos legumes, nós temos sempre que lavá-lo em água corrente, certo? Aqui ele já está lavadinho, limpinho. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos usar a mesma faca que é usada para fazer o nosso sashimi. Vamos fazer esse corte. Olha só. 1, 2, 3, 4. 4 cortes. Agora o que eu vou fazer? Fazendo esse jeito, eu vou tirar. Vou segurar ele nessa posição e vou fazer desse mesmo jeito. Olha só, como se estivesse descascando uma laranja. Está aqui já uma das nossas primeiras decorações. Vamos agora pegar o pepino e fazer esse corte. 1. Olha o dedinho, como sempre, né? 2. Ok, vamos pegar o pepino, colocar aqui. E vamos agora aprender a fazer o nosso leque. Como é que fazemos esse leque? Muito simples. Olha só. Nós vamos fazer esse tipo de leque nesse momento. Vamos pegar a faca, cortando essa primeira camada da ponta, né, que é a casca, e vamos fazer isso. Olha. Né? Bem fininho. E vamos rodar esse pedacinho levando pelo cantinho. Olha só. 2, bem devagarinho. E mais uma vez roda. Não sei se dá para vocês repararem que a ponta do meu dedo está aqui, olha, prendendo para ele não escapar, certo? E nós vamos sempre fazendo isso. Cortei, aí eu só vou virando. 1, 2. 1, 2. Olha só. Cortei, virei. Certo? Mais um. Virei. Olha só. Bem devagarinho. 2, vamos lá. Como vou dar para vocês verem? Olha só. Aos pouquinhos ele vai virando o nosso leque.
Olha só, tá vendo? Olha. Agora o que nós fazemos? Vamos tirar essa parte. Está aqui o nosso leque. Vamos colocar ele aqui no cantinho. Certo? Vamos pegar esse pedacinho. Vamos deixar ele aqui para ser reaproveitado depois. Limpar a nossa tábua. E vamos fazer agora outro tipo de leque. Vamos pegar isso aqui. E vamos fazer isso aqui. Vamos cortar essa parte da casca de cima. Olha só como que vem. Vim até aqui. Vim para o outro lado segurar. Né? Olha só. Dá para vocês verem? Olha aqui. Ficou o meio sem casca e os dois laterais com casca. Agora vocês vão perceber o porquê disso. Vamos cortar essa primeira camada e vamos começar a nossa decoração. Olha, mesma coisa, mesmo processo do outro. Só que o tipo de desenho vai ficar um pouquinho diferente. Olha só. Olha o nosso novo leque. Olha só. E rodando bem pouquinho. Coloquei aqui, tirei, certo? E vamos colocar aqui do ladinho o nosso leque. Posto aqui, nós vamos limpar a nossa faca, colocá-la de volta. Então agora vamos concluir com a nossa decoração no prato, ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa bandeja. Um pouquinho de cenoura no canto, que vai servir de apoio para os nossos leques. E mais um pouquinho aqui. Aqui, tipo um ninho. Vamos pegar nossa faca. Vamos pegar aqui agora o nosso primeiro leque. Encostando sobre a nossa cenoura. Vamos agora ao nosso segundo leque. Fazendo do mesmo jeito. Devolvendo a faca. Só dá uma arrumadinha aqui. Vamos agora aqui ao nosso alface. E vamos partir para a parte do nosso sashimi. Pegando aqui o nosso atum, colocando sobre, como dá para vocês verem, sobre o nosso leque. E vamos fazer a mesma coisa com o nosso peixe branco. Pondo desse jeito, mas fazendo formatos um pouquinho diferentes, fazendo desse jeito. Vocês ver. Ok, agora vamos pegar o nosso pepininho aqui. E agora vamos para a parte do nosso salmão, que vamos fazer uma rosa, que é muito fácil. Olha só, vamos pegando fatia em fatias, colocando umas sobre as outras, desse jeito. Depois, o que nós vamos fazer? Vamos levantar com a ponta da faca, a primeira ponta do salmão, e vamos enrolando, fazendo esse formato. Bem devagarinho. Ok. Até chegar ao final. E vamos pegar
e vamos colocar sobre o nosso ninho de alface. E aos pouquinhos vamos abrindo pétalas por pétalas, fazendo esse movimento. Olha só. Vamos pegar as outras fatias que sobraram e colocar desse jeitinho aqui. Então vamos lá, dando continuação ao nosso prato. Vamos pegar aqui o nosso alho poró, alguns palitinhos, o nosso gengibre, ok, e vamos começar a montar, encostando desse jeito, perfurando o nosso gengibre até o nosso alho. Depois, vamos quebrar o nosso palito e do outro lado fazer do mesmo jeito. Ok, quebrei o nosso palitinho. Vamos fazendo um tipo de escora. Olha só. E mais um. Vamos levar ao centro do prato. Fazendo esse tipo de decoração. Agora vamos recolher os nossos palitos. E vamos partir agora para os nossos maques. Primeiro, temos aqui o nosso Mac-Teca, desculpa. Temos aqui o nosso Mac-Saque, o nosso Califórnia e o nosso nigiri. Ok. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos espalhando os maques pelo nosso prato. Geralmente, a decoração de um prato vai com a capacidade de cada pessoa. Cada um decora do seu jeito. Certo. Aqui. Ok. Agora vamos retirar esses pratos. E vamos partir para os nossos nigiris. Nigiri de salmão, nigiri de atum, nigiri de salmão, nigiri de atum, fazendo esse formato de cores. Não sei se vocês perceberam que aqui nós temos dupla de nigiris de salmão, dupla de nigiri de atum. 2 de cada. A mesma coisa, o Mac-Saque, o Mac-Teca, o Califórnia e o sashimi. Tudo foram cortados em números pares. O porquê disso? Geralmente, no Japão, existe uma tese que números ímpares é início de morte. Então, eles nunca usam esse número de corte em números ímpares. Sempre é usado números pares. E por isso, tudo nós usamos em duplas. Se formos cortar um sashimi, tiver 15 pedaços, temos que cortar mais um, 16. Nigiri, sempre 2. Maki, 8, 4 ou 2. Então agora, nós vamos pegar o nosso gengibre, que é o nosso gari, certo? Vamos colocar sobre o nosso suporte, que foi feito de pepino. Vamos agora à nossa preparação do nosso wasabi, a nossa raiz forte, que está em pó, certo?
Geralmente aqui eu gosto muito de usar o nosso hashi, certo? Para colocar água e mexer e fazer o nosso formato do jeito que nós gostamos. Talvez um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro, depende muito. Tem pessoas que gostam dele bem molinho, já tem outras que gostam dele um pouquinho mais dura. Para quê? Fazer desenhos, formatos, brincar um pouco com ela. Então eu vou ensinar para vocês como isso. Vamos agora colocar um pouco de água. E vamos misturando. Olha só. Ok, quase pronto. Ele já pronto. Vamos aqui, limpei. E vamos quebrar o nosso hashi. Abrindo ele ao meio, fazendo isso. Geralmente, como são os hashi de madeira, o que nós devemos fazer antes de usá-lo? Sempre fazer isso, desse modo. Para quê? A maioria dos pauzinhos, que são os nossos hashis, ele vem com faísquinhas de madeira. Então, quando nós vamos comer e não fazemos isso, o que acontece? Vai aqui, pega a comidinha, vem aquele pedacinho de pau, e você, de repente, engasga e não sabe por quê. E daí sim, nós teremos sempre que fazer isso antes, ok? E o movimento também dos pauzinhos. Nunca se deve cruzar um hashi desse modo. Ou assim, ou assim. Sempre nesse movimento, pegando o hashi nessa posição, olha só. Segurei aqui, vou vir com outro, colocar aqui, e olha só onde vai esse meu dedo. Tá vendo? Esse meu dedo vai aqui. Quanto mais para baixo, melhor ainda, para aprender. E eu vou fazer sempre esse movimento, com esses dois dedinhos, olha só. Ó, vai e volta, olha só, tá vendo? E aí você vai subindo, vai melhorando, tá vendo? Olha só, viu como é fácil? Ó, ok? Então agora vamos pegar um pouquinho de wasabi. Geralmente eu gosto de usar ele um pouquinho duro para fazer esse tipo de trabalho. Ok? Colocar o hashi aqui na água. Vamos molhar um pouquinho nossa mão, passar na palma da mão também e vamos fazer isso. Olha como que virou o wasabi. Olha como ficou. Tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uma amassadinha bem de leve nele. Olha como ficou. Vamos pegar a nossa faca. Não com o corte da faca, mas sim com o fundo da faca. Nós vamos fazer essa posição. Bem no meizinho. E vamos fazendo isso. Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, vamos devolver a faca para o lugarzinho dela. E vamos molhar mais um pouquinho o dedinho. E vamos fazer agora o formato da folha. Olha só. Levando de lado, né? Para o outro lado, olha, está aqui a nossa folha de wasabi. E como reaproveitá-la? Olha só. Olha só como fomos aproveitado isso, certo? Agora vamos pegar um pouquinho de cebolinho. Vamos colocar aqui. Vamos afastar essas coisinhas. Ok. Vamos colocar o nosso pratinho aqui de lado. E vamos cortar o nosso cebolinho. Vamos fazer o mesmo processo que fizemos da primeira vez. Lembra? O dedinho sempre, olha só, para trás. E a faca sempre nessa posição, um pouco deitada. Certo? Olha. Bem devagarinho, não tem pressa nenhuma. Vai lá, vamos lá. Olha, vai afastando os dedinhos. Olha só. Vai cortando, tá vendo? Ó. Vai aumentando o ritmo depois de um tempinho. Vai aprendendo aos pouquinhos, olha só. No começo vai querer fazer rápido, porque naquela agonia, quero fazer rápido, mas não é assim. Aos pouquinhos vai aumentando, olha só.
Um dia está aqui, outro dia já está um pouquinho mais rápido. Segundo, terceiro, quarto e vai aumentando, aumentando, aumentando. Ok? Então vamos fazendo isso bem. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso cebolinho e jogar sobre o nosso sashimi. Sobre o nosso nigiri. Agora vamos pegar mais uns talinhos de cebolinho para ser usado como decoração. Colocando desse jeito entre o gengibre e o nosso alho porró. Vamos lá. Olha só, vendo aqui. Ok. Certo. E agora está aí o nosso prato. Um bom sushi e até a próxima oportunidade. Obrigado.